Boa noite, pessoal. Já estamos aqui ao vivo. Eu vou aguardar um pouquinho vocês entrarem. Chico, Aline, Caroline. Já tô vendo alguns pacientes que já estão entrando. Eu vou esperar uns minutinhos. Olá, Aline. Cris, sejam bem-vindos. Aguardar um minutinho, né, para o pessoal ir chegando. Como é que vocês estão? Olá, Cristiane. Andréa. Vou aguardar só uns minutinhos, pessoal, tá? A gente já começa. Obrigada, Andréa. Vão pegando um papelzinho caso vocês queiram anotar alguma dúvida, que aí vocês podem estar escrevendo, né? Ou então digitando aí diretamente nas mensagens. Vou só enviar aqui o link para os grupos. Já começou, Amanda? Já começou. Boa noite. Tem algumas pessoas aqui que ainda não conheço. Sejam bem-vindos. Manda o link pra Mira. Só enviar o link aqui, pessoal. Boa noite, Militão Corretor, seja bem-vindo. Deixa eu só aqui enviar o link. Porque tem umas pessoas que estão dizendo aqui que não estão conseguindo entrar. Manda o link para compartilhar. Pera aí, pessoal. Deixa eu ver aqui como é. Tem pessoas que estão dizendo que não estão aparecendo, que o link não tá dando certo. Deixa eu só olhar aqui no grupo. Pronto, tá dando certo. Bianca. O pessoal entrando. Larissa, JDS Móveis. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu só aqui. Boa noite. Ah, meu primo lá de São Paulo. Que legal.
Só uns minutinhos, pessoal, pra gente dar mais um. Tem gente que não tá conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui. Só mais uns minutinhos para poder a gente iniciar. Vocês chegaram no horário, mas é porque tem algumas pessoas que não estão conseguindo abrir o link. Deixa eu ver aqui. Raquel. Seja bem-vinda, Raquel. Deixa eu ver aqui. Rosângela, seja bem-vinda, Rosângela. Davidson, algumas pessoas chegando. Como é que vocês estão? Tem alguns que são meus pacientes que eu já conheço, mas tem algumas pessoas aqui que eu ainda não conheço. Espero que vocês estejam bem, que tenham tido um dia produtivo. Boa noite, Laísa Mendes. Boa noite, Tayane. Temos um psicólogo aqui, né? Wanderson, sejam bem-vindos. Quem é meu paciente sabe porque que eu falei em psicólogo, né? E quem já segue aí minhas postagens, né? Sabe que eu sou assim com a psicologia, porque cérebro, intestino estão totalmente interligados. Então, hoje nossos sentimentos mexem com o nosso intestino, com nossa saúde. E hoje uma saúde mental é de fundamental importância. Foi do tempo que para a gente ter saúde, até porque o termo saúde é um termo bem abrangente, né? E hoje se ter saúde mental é algo urgente, né? Ah, mudou para conta. É o meu primo que é psicólogo, pessoal, é ele que tá falando aqui. Boa noite, Wanderson. Bom, pessoal, acho que vamos iniciar, né? Eu já dei um tempinho, tem algumas pessoas que ainda estão tentando, né? Maria, uma Nutri aqui. Edilânia, mais uma paciente minha. Que honra ter vocês, que honra. As pessoas que forem entrando aqui, né? Um tempo, outro. Jailson. Sejam bem-vindos. E aí vai as pessoas que estão conseguindo entrar aqui com o link, tem uns grupos aqui, né? E aí eles vão entrando e a gente vai aqui dando... Olá, Maria. Vamos conduzir a nossa live. É a minha primeira live, né?
um novo projeto que eu quero iniciar com vocês, né? Eu estou pegando assuntos pertinentes no consultório. São assuntos que eu não consigo destrinchar muito para os pacientes, porque o tempo de consulta não é tão longo. Então, eu tento explicar ao máximo. Quem é meu paciente sabe que eu dou muita importância a explicar. Não é só não fazer isso, mas por quê? Por que você não deve fazer isso? Por que eu estou lhe perguntando isso? E muitas vezes o tempo é bem limitado e não dá pra gente trabalhar todas as questões. Então, eu tô pegando vários tópicos, né? E a gente vai destrinchar nessas lives. São dúvidas de vocês. São assuntos pertinentes que eu vejo no consultório, que chegam no meu privado, que eu vejo na mídia, muita falta de informação, tá? E para nós começarmos aqui com chave de ouro, né, essas lives, veio esse assunto, né? Saúde intestinal, voltado para, vamos falar de cocô. Tem aqui até, eu tenho uma almofadinha ali atrás, aqui eu tenho outra, né? Porque é um assunto que as pessoas não querem falar, né? A gente não quer conversar sobre cocô, a gente não quer falar sobre cocô. É tanto que quem é meu paciente, boa noite, prima Rosângela. Quem é meu paciente, quando eu pergunto, já fica com aquela cara, com aquele receio. Não, né? Até eu falo, já que você não sabe como é que tá o aspecto, se afunda, se não afunda, todas aquelas perguntinhas que eu faço na anamnese, eu digo, vai verificar, e quando for no retorno eu quero todos os detalhes, né? Por quê? Porque o nosso cocô fala muito de nossa saúde, certo? Fala muito de como nós estamos. Então, uma pessoa que não tem uma saúde intestinal saudável, que não tem um cocô bem formado, é uma pessoa que não está bem, certo? Tem pessoas que acabam sentindo alguns sintomas, que eu vou já citar quais são os sintomas de uma saúde intestinal prejudicada, mas acabam, não, é normal, eu estou constipada, eu estou com um inchaço, eu estou assim, não vão procurar ajuda médica, a vizinha me indicou um chá, a vizinha me indicou um laxante, disse que eu fizesse isso, e aí passa, e depois volta de novo. Só que tem questões que vocês nem imaginam que estão ligadas justamente a essa falta de saúde intestinal. Por isso que eu falei a questão do psicólogo aqui, a psicologia, como eu respeito os profissionais psicólogos, porque a nossa saúde mental está diretamente ligada também ao nosso intestino, certo? Porque, meu priminho falando aqui, a questão da serotonina, relação do intestino preso e baixa de serotonina ocasionada pela depressão. Exatamente, certo? Tem pessoas que têm aí depressão, ansiedade, síndrome do pânico, vários problemas mentais que não tratam o intestino. Então, às vezes se entopem de medicamento, se entopem de remédio. Não sou contra a medicação. Medicação controlada, medicação sendo prescrita pelo profissional, certo? Devidamente sido conduzida, uma terapia medicamentosa correta, terapia com psicólogo, né? Com essas doenças mentais, mas também uma saúde intestinal. Por quê? Cérebro, intestino estão totalmente interligados. Tudo que passa por aqui no intestino passa. Tudo que a gente sente no intestino, a cabeça sente. Amanda, me explica, como assim? Vamos só, eu vou citar só um exemplo. A gente já começa já no cocô, porque a gente tem que citar certas coisas para poder vocês, né, entender o que eu quero falar, tanto a questão do emocional, certo? Quando você sente uma emoção, nossa, recebi uma notícia maravilhosa. Tem pessoas que correm pro banheiro, porque dá uma dor de barriga, não é? Senta aquelas borboletas, ai, meu amor vai chegar, eu vou ter um encontro maravilhoso. Fica com aquelas borboletinhas na barriga, às vezes não consegue comer ou come demais, não é? Por que será?
Por que será que eu sinto algo tá aqui na minha cabecinha, mas o meu intestino é que sente, né? A questão também de uma raiva, de uma tristeza. Tem pessoas que cortam o apetite, não sentem fome, né? E a questão também dos transtornos alimentares, né? Tem pessoas que hoje em dia, eu vou lhe dizer que são muitas pessoas estão com problemas mentais hoje vinculados a quê? Ao transtorno alimentar. Em que sentido? Estão descontando na comida raiva, angústia, tristeza. Então, eu tive uma decepção, eu tive um dia de trabalho muito cansativo, estressante, briguei com fulano, briguei com cicrano, briguei com o mundo, vou descontar na comida. Então, a noite chega principalmente em carboidratos. Quem são carboidratos? Alimentos principalmente que tenham açúcar, muito açúcar. Temos vários tipos de carboidratos saudáveis, né? E tem aqueles que não são saudáveis, tão saudáveis. Então, quem aí nunca teve um dia estressante e no final do dia quis comer um pedaço de bolo de chocolate? E aquilo é como se te dá um alívio, né? Aquele açúcar é um disparo de vários hormônios, né? Você acaba realmente sentindo aquele bem-estar, mas é como se fosse algo momentâneo, é uma ilusão, certo? É como se fosse uma droga. Na verdade, pessoas que têm esse hábito de comer muito açúcar, acaba se tornando um vício, porque quanto mais você come, mais você quer, né? Então, o açúcar, ele acaba se tornando uma droga, um vício. Você come, você quer mais. O cérebro sente aquela satisfação, mas ele quer mais. Então, um pedaço de bolo de chocolate não te sacia, você quer mais, né? Então, é aí o perigo. Um bolo de chocolate de vez em quando, para quem não tem nenhuma restrição alimentar, beleza? Beleza. Só que, qual a necessidade, em qual momento você vai comer esse bolo de chocolate? É no momento de depressão, no momento de raiva, é no momento que você quer descontar na comida aquela tua frustração? Isso pode se transformar em um vício. E isso pode te levar a doenças, certo? Mas vamos voltar um pouquinho aqui pro tema da live, né? Porque esse assunto é bem extenso, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre as questões emocionais, porque eles mexem também com o nosso cocô, certo? Esse assunto, saúde intestinal, voltado para as fezes, se tornou até um assunto um pouco falado na mídia recente. Teve a Preta Gil, recentemente, ela foi diagnosticada com câncer, né? Então, ela veio a público falar, ela está em tratamento, mas ela citou algumas partes da conversa dela, acho que foi no programa da Ana Maria Braga, que ela sentia que o corpo não estava bem, né? Mas ela ignorava. Então, ela ficava com o intestino preso alguns dias, mas passava, né? Até as fezes dela ficaram achatadas. Isso não era normal, mas ela foi deixando até chegar a um ponto em que realmente teve, né, sinais mais fortes, onde ela procurou um médico, fez exames e foi diagnosticado o câncer, né? Então, para vocês verem que o nosso corpo, ele fala, só que chega um momento que ele grita, ele para de falar e ele começa a gritar. É aí que, às vezes, você não tem como mais contornar um problema. Porque, em vez de você tentar, quando o problema está no início, ele já envolve outros, sei lá, uma cirurgia, ele já envolve um profissional mais aprofundado naquela área, já envolve uma mudança radical na sua vida, né? É aquele ditado. Quem não tem tempo para cuidar da sua saúde vai ter que encontrar tempo para cuidar da doença. Por quê? Porque quando nós estamos doentes, a gente encontra tempo. A gente encontra tempo para poder ir no médico, aí faz um exame, faz outro exame de sangue, faz um exame. Olha lá, outra nutri aqui entrou. Richelma, seja bem-vinda. Mari, seja bem-vinda. Tem outras pessoas aqui, Nilcinha. Meninas, bem-vindas, certo? É um prazer ter vocês aqui.
Eu espero acrescentar no conhecimento de vocês algo e estou aqui à disposição, tá bem? Então, como eu estava falando, quando a gente não encontra tempo para cuidar da nossa saúde, a gente vai ter que encontrar tempo para cuidar da nossa doença. Da mesma forma do tempo é a questão financeira. Muitas pessoas questionam, fazer uma alimentação saudável é caro. Preparar um alimento demanda tempo. Sim, demanda. Se eu disser a você que não demanda, eu estaria mentindo. Eu sou bem objetiva com meus pacientes. Para você ter uma alimentação saudável, você tem que ter planejamento, porque senão você come qualquer porcaria. Quando a fome bate, a gente só quer comer. Então não vai dar tempo tu preparar algo, né? Algo mais saudável se você não tiver planejamento. Sim, é caro, depende do que é prioridade, né? Às vezes o nosso objetivo, as nossas prioridades são umas e a gente acha caro. Por que eu digo isso? Tem pessoas que tratam, por exemplo, uma gastrite, certos remédios para terapia, né, para gastrite, eles são bem caros. Então, se for um tratamento aí de 10 dias, custar 400, 500 reais, essa pessoa ela faz. E se tiver restrições alimentares, ela faz também. Não pode isso, não pode aquilo. Vou fazer tudo que o médico mandou. Não pode tomar cafeína, não pode comer frutas cítricas. Do jeito que o médico manda, a pessoa segue e arrisca. Então, por 10 dias, 500 reais, pronto. Se o nutricionista muitas vezes fala que vai ter que comprar legumes, frutas, fazer um investimento nisso, muitas vezes a pessoa acha caro. Muitas vezes é uma prevenção, algumas vezes já é o tratamento de alguma doença. Então, muitas vezes as pessoas estão muito mal educadas nesse aspecto, de achar que às vezes um medicamento, né, com todo respeito aos farmacêuticos, à farmácia, a toda a ciência, mas que o remédio muitas vezes vai te trazer mais vantagens do que a tua alimentação, né? Então, quem já tem essa consciência de que na alimentação a gente encontra tudo, a gente encontra como prevenir as doenças e a gente encontra como também tratar, terapia nutricional para as doenças, certo? Então, a Preta Gil, voltando aqui para a Preta Gil, né? Ela ignorou os sintomas que o corpo falou, gritou e chegou o momento, e aí? Vamos tratar, né? Vamos tratar. E aqui eu venho falar justamente dessas características do nosso cocô que as pessoas não querem falar, né? A gente não fala sobre cocô, a gente não quer falar, é algo nojento, é algo fedido, mas é aí que tá, né? Se tá fedido, é porque tá errado. Se tá muito fedido, se tá com excesso de como é que se diz? Tem uns nomes científicos que não vou colocar aqui para vocês para poder ficar bem mais claro. Mas se o cocô tá fedido, tá errado. Não é pro nosso cocô feder, né? Excesso de proteína mal digerida, ou alguma enzima que você não tá conseguindo fazer a digestão correta da proteína, e aí tá sobrando proteína e teu cocô tá ficando fedido, certo? Vou começar a falar um pouquinho de uma escala que a gente usa no consultório, certo? Chamada de Bristol, certo? Quem é meu paciente já viu essa escala. E aí, quem não é meu paciente, eu vou mostrar aqui ela um pouquinho. Eu tô com ela aqui em mãos, tá? Essa escala, pessoal, é uma escala que foi usada há pouco tempo. Começou a ser usada, se eu não me engano, em meados de 1997. Então, é algo bem recente, bem recente. E aqui, ela dá do número 1 ao número 7. São 7 tipos de cocô, tá? Vamos começar a falar sobre esse primeiro aqui, ó. Acho que vocês conseguem visualizar ele direitinho, tá? Esse tipo 1 aqui é o que a gente chama de cocô do cabritinho. São pedrinhas, são bolinhas, certo? Isso aqui é típico de quem tá com constipação, intestino preso. Passa 3, 4 dias sem ir ao banheiro. Então, quando vai ao banheiro, né?
sai esse formato aqui. O cocô ficou muito tempo lá no intestino, perdeu água, né? Então aqui, geralmente, essas pessoas que têm o cocô nesse formatozinho aqui, são pessoas que podem ter sangue, presença de sangue na hora de defecar, podem ter também fissura anal, certo? Dor ao evacuar, é claro que dói, vai doer, né? São pessoas que não fazem uma ingestão de água correta, com certeza não fazem, certo? São pessoas também que podem ter aqui, às vezes essas pessoas que têm essa característica da fezes são pessoas que usam alguns medicamentos, são chamados opioides. São pessoas que tomam morfina, por exemplo, medicamentos também acabam fazendo esse efeito. E também alguns alimentos. Tem alimentos que fazem também como se fosse esse papel opioides, que nós chamamos. Por exemplo, leite, certo? Eu não vou adentrar muito nessas causas, certo? Eu vou deixar para uma outra ocasião. Eu quero hoje que vocês, ao final da live, vocês consigam identificar o formato do cocô de vocês e qual é a possível causa do que está acontecendo, de forma bem, né? Eu vou tentar ser bem resumida. O que é que a gente pode fazer para melhorar, certo? Então, essa pessoa aqui, com certeza, é uma pessoa que é irritada, é estressada, porque é uma pessoa constipada. Vocês já ouviram falar naquele termo, fulano é enfesado? Ave Maria, como fulano é enfesado? Não vou nem falar com fulano, ele é enfesado. Gente, quem tem constipação, quem tem intestino preso, não tem como estar sorrindo para a vida. Por quê? Essas fezes que ficam lá presas, né? Que não são liberadas quando tem que serem liberadas, elas acabam impedindo até que o nosso intestino libere hormônios do bem-estar. Sim, nosso intestino também libera hormônios, não é só o nosso cérebro. Então, serotonina também é produzido pelo intestino. Serotonina é um hormônio do bem-estar, certo? Então, quando nós temos o intestino preso, por exemplo, a gente está impedindo muitas vezes que seja liberado esse hormônio, certo? Então, é uma pessoa que é estressada, o vento passou, essa pessoa está estressada. É uma pessoa mal-humorada, uma pessoa enfesada, tem fezes no intestino, certo? Quem aqui tem o hábito de fazer cocô de manhã, que acorda, que consegue ir no banheiro, né? Eu sei que vocês, quem já tá com esse hábito que mudou a alimentação, vocês sabem como o nosso corpo sente aquele, como se tivesse tirado assim a toxina. Geralmente são toxinas que são liberadas. Quando você faz cocô de manhã cedo, o seu dia é outro. Com certeza. Tem pessoas que já têm o hábito de fazer cocô meio-dia. O organismo, nosso corpo é um reloginho, né? Ele às vezes obedece já um certo estilo de vida. Mas quem faz cocô cedo tem um dia muito mais produtivo. Com certeza. Agora você imagina você ficar 3, 4, 5 dias sem fazer cocô. Tem muitas pessoas desse jeito, né? Então, isso aí pode acarretar várias doenças, né? A nível intestinal, como a nível mental, certo? Então, quem tem esse cocô aqui, que tá classificado nesse 1 aqui, cocôzinho de cabrito, certo? Separadinhos, vamos aumentar a ingestão de água, urgentemente, certo? Tem outros aspectos, atividade física, alimentação, certo? Mas esse aqui é um nível bem agressivo. Se você tá nesse nível aqui, não é para procurar ajuda amanhã não, é ontem, certo? Porque você deve estar muito ruim, certo? Você deve estar com vários problemas a nível intestinal e vamos procurar ajuda para ontem. O número 2, aqui ó. Ele ainda não é o legal, tá? Ele é como se fosse esses cocôzinhos aqui, mas só que em formato de cacho de uva. Estão juntinhos, né? Eles estão juntinhos, ó.
ele ainda é de uma pessoa que está constipada, tá? Não é o ideal. Mas, deixa eu aproximar aqui. Dois aqui, esse, tá? É como se fosse um cacho de uva, que tá um monte de cocôzinho, certo? Ainda não tá legal, tá? É um formato de salsicha com pequenas bolinhas grudadas. Então, é como se fossem essas bolinhas separadas, elas estão mais juntinhas, certo? Já não é tão constipada, mas essa pessoa precisa fazer uma ingestão hídrica melhor. Vou dar uma dica aqui pra vocês, tá? Recebo muito essa pergunta, Amanda, como é que eu sei qual é a minha ingestão hídrica correta? Quanto de água eu devo beber por dia? Vou dar uma dica a vocês. Peguem o peso de vocês. Aí eu peso 60 quilos, vamos lá. 60 quilos, multiplica por 35 ml, certo? É claro que isso é individualizado, pessoal. Tem pessoas que precisam de mais. Tem pessoas, pacientes que é 50 ml, tem pessoas que é 40 ml. Isso aí é individualizado, mas uma média é essa. Peguem o peso de vocês e coloquem 35 ml por quilo de peso. Então, se vocês pesam 50 quilos, bota lá 50 vezes 35, que vai dar lá a quantidade de água que vocês devem ingerir por dia. Isso é o mínimo, viu? Isso é o mínimo. A água é de fundamental importância para que seja corrigido essa constipação, certo? A gente às vezes não tem esse hábito por preguiça mesmo, né? Porque é só a gente ter um planejamento. Dou algumas dicas também aos meus pacientes. Compre uma garrafinha de água, uma garrafinha bem mimosinha para as meninas, né? Rosinha, com um monte de frufru, umas florzinhas. Os meninos, do jeito que você gosta, uma térmica, seja lá como for. Ande com uma garrafinha de água, se presenteie com isso. Quer se dar um presente? Se presenteie com uma garrafinha e ande com ela para todo lugar, certo? A minha meta aqui é 2 litros de água por dia, gente. Se é 2 litros, então vamos lá. 4 garrafinhas de 500 ml. A sua meta é essa, certo? Porque se fosse um medicamento de tomar 4 vezes por dia, você tomava. Você colocaria lá no despertador. Deixa eu botar aqui o lembrete. Tal hora. Por que não fazer isso com a água? Né? Por que não fazer isso com a água, que é de fundamental importância para nossa saúde, não só intestinal. Eu tô focando aqui só o intestino, só o cocôzinho, certo? Mas a água, ela entra em todos os processos metabólicos nossos. Então, pessoas que têm pedras nos rins, tem pessoas que já chegaram a um nível de falência renal, e quando a gente vai lá procurar as causas, muitas vezes tem outras coisas por trás, mas muitas vezes a ingestão hídrica dessa pessoa era pouquíssima, né? Então, um dia a conta chega. Então, façamos diferente para que essa conta não chegue. Porque é água, gente. É um hábito de beber água, não é algo grandioso. Não é água com limão e gengibre e umas pinguinhos de algum óleo essencial, não, é água. Vocês precisam pegar essa primeira dica. Bebam água, certo? Façam essa continha na casa de vocês, multiplique cada quilo, né, por 35 ml, e aí vai ser o mínimo de água que vocês têm que beber por dia. E quem faz atividade física, quem aí é atleta, né, ou quem é esportista, quem quer fazer hipertrofia, quem tá fazendo hipertrofia, quer hipertrofiar, se não beber água, pode tomar whey, a creatina, vários suplementos, malha 3 horas aí por dia, mas se você não faz uma ingestão hídrica adequada, o músculo não cresce adequadamente. Então, aí também vale a questão do sono, do descanso, são vários fatores, né? Então, é porque eu não vou me aprofundar em todos os segmentos da nutrição, mas eu tô voltando aqui pro intestino. Bebam água, porque a conta que chega para quem não faz essa ingestão hídrica correta, a conta é alta. E às vezes quando chega a conta já não tem como a gente mais, vamos dizer assim, conseguir reverter a situação, né? Porque em um caso de um paciente que tá aí com pedra nos rins, aí é cirurgia ou então medicamento, então essa pessoa sofre, é muita dor, né?
Um paciente que chega aí com um problema renal, com insuficiência renal, também é outro, já é outro caminho, outra terapia, né? Uma pessoa, por exemplo, que pode ter algum problema intestinal, né? Em virtude dessas fezes ressecadas. Pessoal, é tão de um jeito, é porque eu não vou me prolongar aqui, mas eu recebi uma vez um paciente, era até de uma cidade do interior, aqui perto. Era um senhor. Eu vou citar só para vocês verem casos de vida real. E existe isso. Então, geralmente os idosos, eles têm essa resistência de beber água, né? Às vezes só tomam água se tiver medicamento. Bebeu quantos ml por dia? Principalmente os idosos. Ah, minha filha, eu só lembro de beber água quando eu vou tomar meu remédio para pressão. Ah, minha filha, eu só tomo água se eu comer alguma coisinha depois do almoço, um docinho, me dá sede. E esse senhor, ele chegou ao nível de ter que fazer uma cirurgia para tirar excesso de cocô que tinha ficado ressecado no intestino e estava fazendo com que tivesse uma obstrução no intestino. Então, ele foi para a mesa de cirurgia por causa disso, certo? Quando foi se investigar, era a questão, certo? Da água, falta de água na alimentação dele e também de fibras. Não era só a questão de gestão hídrica. Também tinha alimentação muito pobre em fibras, certo? Mas olha só, chegou ao estágio de ir para a sala de cirurgia, fazer esse procedimento para tirar excesso de cocô, certo? E aí, depois aconteceu tudo tranquilo? Não. Depois que aconteceu com essa pessoa, que ele foi feita a cirurgia, teve que tirar uma parte do intestino. Teve esse detalhe que ele perdeu uma parte do intestino. E quando a gente perde uma parte do nosso intestino, a gente também perde várias coisas. Principalmente, a gente perde de absorver alguns tipos de vitaminas. Cada partezinha do nosso intestino, ela é importante, ela tá ali por um motivo. Então, esse senhor, ele perdeu uma parte do intestino que seria para absorver alguns tipos de vitaminas. Então, ele vai ter que ser suplementado o resto da vida. E depois dessa cirurgia, ele teve insuficiência renal aguda. Ele teve os rins dele, teve essa falência, só que foi transitório. Depois voltou ao normal. Mas ele teve que ir para hemodiálise. Ele teve que fazer uso de medicamentos, ele teve que ficar fora de sua cidade por um tempo. Na verdade, ele ficou aqui no Cariri durante uns meses, né? E eu fiz toda a terapia nutricional dele, o acompanhamento dele. E aí era uma coisa que ele me dizia muito: minha filha, se eu soubesse que era só beber água e comer fruta, se eu tivesse feito isso, eu não estaria aqui. Né? E ele morava no sítio, né? Pessoas que moram no sítio geralmente têm um hábito de comer mais frutas, coisas mais verdes, né? Mas ele muito cabeça dura, né? Ele não queria. O negócio dele era comer muita carne, muito arroz, né? E aí a fruta ficava ali, a água ficava ali. Então, ele chegou... Eu lembro de várias vezes ele citando isso. Minha filha, eu aprendi a lição. E para quem eu encontrar a partir de agora, eu vou dizer, beba água e coma direito. Então, eu fiz um resumo aqui para vocês verem. E tá aí na mídia vários casos, tá? Hoje, vários casos de câncer, né? Hoje nós temos um índice altíssimo de câncer de reto, câncer do intestino delgado. Então, que são originados de onde? É só da falta d'água, não. É um estilo de vida totalmente desregulado, certo? Mas eu tô colocando aqui essa questão de água, que é uma coisa tão simples e a gente às vezes não dá valor, certo? Vamos aqui passar para o próximo tópico. O tipo 3. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem esse tipo 3, tá? É esse daqui, ó. Tipo 3, tá? Ele já é um formato, ó, mais de salsicha. Uma salsichazinha, né? Com rachaduras, só que ele tem umas ranhuras. Ele já tá mais inteiro, ele já não tá com mais aquele aspecto de bolinhas, ele já tá mais inteiro, mas ele ainda tem umas ranhuras, certo? Então,
Esse aqui já tá mais puxado, tá ficando bom, sabe? Mas ainda não tá o ideal. Mas tá bom. É melhor do que aqueles formato de cabritinho, aquele cocô separadozinho, né? Como nós vimos aqui, tipo 1, certo? Essa pessoa, ela já faz uma ingestão melhor de água, né? Ela já come melhor, mas ainda precisa dar uma melhoradinha, certo? Ele, não sei se vocês vão conseguir visualizar na foto. Ele é bem juntinho, mas essas fendas que ele tem, deixa eu ver aqui, viu? Ver se vocês conseguem ver. Ele tem tipo umas fendas, ó. Isso aqui esse cocô aqui, ele ainda é um cocô que suja o papel higiênico muito. É outra coisa que eu queria contar pra vocês, eu queria falar pra vocês. Prestem atenção quando vocês limpam o bumbum. Um cocô saudável não mela muito, tá? Quanto mais você limpa o bumbum, que fica muito no papel higiênico, muito melado, é sinal que não tá legal. O ideal é você passar o papel higiênico e não melar muito, certo? Esse cocô aqui ele ainda mela muito, certo? Eu gosto de observar muito as crianças, certo? Eu tenho uma filha, tenho umas sobrinhas, então eu tenho no meu convívio várias crianças. E o corpo da criança ele é muito responsivo, né? Diferente um pouco de nós adultos que já estamos mais acostumados com algumas coisas. Mas se as crianças mudam um pouco o hábito alimentar, o cocô já muda. Quem é mãe aqui, quem é tia, quem é pai, prestem atenção no cocô dos filhos de vocês. As crianças não querem também falar sobre isso. Tem crianças que sentem vergonha. Por quê? Porque nós sentimos vergonha, né? Então, se a gente não fala sobre o cocô com as crianças, elas também não vão querer falar, né? Eu sempre pergunto, como é que tá teu cocô hoje? Às vezes eu não tô com ela, às vezes que ela tá no banheiro. Como é que tava teu cocô hoje? Aí ela às vezes fica assim, às vezes ela fala de primeira, às vezes ela fica com meio receio, mas hoje ela já consegue, ó, mamãe tava assim, assim, assim. Eu digo, então tava legal. Quando ela sai um pouco da linha que come alguma coisa que não é tanto do hábito dela, o cocô dela já muda. E ela diz, mamãe, o meu cocô estava assim, assim, assim. A criança é muito responsiva, então muda o cocô, a saúde intestinal dela muda rapidamente, né? Então, criem o hábito dos filhos, dos sobrinhos de vocês, de falarem sobre isso, certo? Deles entenderem que isso não é nojento? Não é algo, nossa, que lindo, um cocô. Deixa eu tirar uma foto, que coisa linda. Mas é algo que vocês precisam educar dentro de casa. As crianças precisam ver aquilo, ver as fezes, o cocô delas, como um sinal. É um sinal que tá tudo bem. Se tá com diarreia, tá tudo bem? Tá, não. Se a criança tá com diarreia, a criança tá com uma virose ou comeu algo que não fez bem. Então, já é algo do nosso cotidiano. Ah, fulano tá com uma diarreia, então fulano não tá bem. Fulano comeu alguma coisa que não fez bem, vamos dizer assim, né? Então, a gente já não tem na nossa cabeça que ter diarreia é algo ruim. Então, vamos criar também isso nas crianças, para que elas entendam que ficar muito tempo no banheiro para fazer cocô, às vezes tem crianças que ficam 30, 40 minutos tentando fazer cocô. Isso acaba sendo traumatizante para uma criança, né? A criança querer ir no banheiro e ficar ali 30 minutos no vaso, sentadinha, querendo fazer cocô e não consegue. Às vezes a dor que sente cria aquele reflexo. Não quero fazer cocô. Por quê? Porque dói. Então, se tá acontecendo isso com alguma criança do convívio de vocês, corrija a alimentação. Procure ajuda. Essa criança, ela pode ter, inclusive, traumas, né? Como o cocô vai ser sempre ligado à dor, né? Essa criança, ela vai ligar o ato de fazer cocô à dor. Então, isso não é legal para ela, para a vida adulta dela, certo?
Então, tipo 3, legal. Agora, o tipo 4, aqui, ó. Tipo 4, aqui, vocês estão vendo aqui, ó. Tipo 4. É a ideal, tá? Ela é em formato... Algumas pessoas chamam de salsicha, outras chamam de bananinha, tá? Então, ela é inteirinha, ela sai inteirinha, não sai com fragmentos, não sai dividida, lisinha, macia, você não sente dor, certo? E aqui é o ideal porque o papel higiênico não fica tão sujo, certo? Pessoa que tem esse tipo 4 aqui de cocô, inteiro, macio, lisinho, ela não sente dor. Com certeza não vai sentir dor e com certeza não vai sujar tanto o papel higiênico, tá? Então, esse ideal... Amanda, a gente consegue ficar nesse tipo 4 aqui toda a vida? Não. A gente oscila entre o 3, o 4, o 5. Certo? A gente muda um pouco nossa rotina, o estresse, as emoções mudam e a gente às vezes muda o tipo de cocô, certo? Esse é o ideal. Eu quero que vocês saiam daqui hoje. Peraí, deixa eu beber uma aguinha. Eu quero que vocês saiam dessa live hoje com essa consciência de olhar para o cocô de vocês e identificar se tá saudável, se não tá saudável. Quem não tá saudável? O teu intestino, certo? A tua saúde, a tua imunidade, né? O intestino, ele é sim responsável também por nossa imunidade. Se nós não estamos com o intestino legal, a nossa imunidade não tá legal, certo? Então, do intestino é onde começa muita coisa, inclusive a maioria das doenças, certo? Amanda, mas aí é só uma constipação que eu sinto. Mas aí é só uns gases que eu sinto, um excesso, um inchaço. Aí meu cocô não é tão número 2 não, número 3, número 4, sai assim, eu faço cocô todo dia. E os outros aspectos? Você me disse que tem gases, não é pra gente ter gases com frequência. Você me disse que tem dores, não é pra gente sentir dor. A gente às vezes se acostuma, às vezes a gente está que eu digo, porque eu já passei por isso, né? E se eu sair um pouquinho da minha rotina, eu sinto também. Eu estou gestante, né? E o conhecimento que eu tenho hoje me faz entender muita coisa que está acontecendo no meu organismo, né? Hoje eu como um pouquinho e já fico muito saciada. Então, eu sinto muitas coisas hoje. Eu sei o que está acontecendo no meu corpo, né? A nível intestinal, principalmente o intestino de uma gestante muda muito, muito. E como tem muitas pessoas, muitas gestantes que não têm esse conhecimento, muitas vezes isso atormenta, isso gera muita preocupação, isso gera, às vezes, você tomar alguns tipos de medicamento que não tem necessidade, porque é algo fisiológico. É algo fisiológico que o corpo da mulher passa, né? E vai passar, vai voltar tudo ao normal. Mas enquanto estiver passando, a gente tem que encarar da melhor forma e saber o que está acontecendo, que isso é fisiológico, certo? Então, esse tipo 4 aqui é o ideal, tá? Já o tipo 5, vou mostrar a vocês. Deixa eu mostrar aqui na câmera. Esse daqui, ó. Esse daqui. Esse tipo 5, ele é um pouquinho pedaços moles e separados com bordas bem definidas. E são mais fáceis de sair. Ele não é ainda pastoso, tá? Mas ele já não tem um formato, ele já é mole, mas separado. Ele já não é tão duro, ressecado quanto o 1 e o 2. Mas ele já tá mais separadozinho, ele não tá com aquele formato inteirinho de salsicha, certo? Ele já tá mais separado, certo? E é mais líquido. Aqui também o papel higiênico vai ficar bem sujinho. O 3, o 4 e o 5 são os aceitáveis, tá? Você me perguntar, manda o ideal é o 4. Qual é o 4? Lisinho, macio, inteiro, certo? Mas o 3 e o 5 também são aceitáveis, por causa das nossas emoções, por causa
às vezes um dia que você não comeu a quantidade de frutas adequadamente, ou não fez a ingestão hídrica adequadamente, ou não fez a atividade física adequadamente, certo? Agora, o que pode acontecer também nesses 5, né, que já não é tão inteirinho. Por que eu digo que as nossas emoções alteram o cocô? Sim, pessoas ansiosas, né, que tem uma ansiedade, ela altera o trânsito intestinal. Então, muitas vezes, pessoas ansiosas tendem para esse número 5, certo? E também pessoas que têm problema na tireoide, hipertiroidismo e hipotiroidismo. Nós temos o movimento do intestino chamados movimentos peristálticos, certo? É o movimento que o intestino está fazendo ali, lindo, maravilhoso. Pessoas que têm hipertiroidismo, que têm um distúrbio na glândula tireoide e tendem para o metabolismo ficar mais acelerado, com certeza já ouviram falar sobre alguém que tem hipertiroidismo. São pessoas que geralmente têm uma dificuldade de ganhar peso, então tem um metabolismo mais acelerado. Então são pessoas que têm um peristaltismo também mais acelerado, certo? Da mesma forma, pessoas que têm hipotiroidismo, metabolismo mais lento, certo? São pessoas que tendem a ganhar peso com mais facilidade, certo? Tanto que é um dos exames que eu peço, né, que nós temos o hábito de vermos, nós nutricionistas, assim como os médicos também. Às vezes tem pessoas que não estão conseguindo ganhar peso ou perder peso porque tem um distúrbio na glândula tireoide. Então, se a pessoa está com um distúrbio na tireoide, hormônios estão sendo produzidos de mais ou de menos. Então, nós precisamos adequar esses níveis de hormônio para que realmente os objetivos sejam alcançados, certo? Aí vai entrar um endócrino, né, que vai prescrever o hormônio em pessoas que estão, por exemplo, com hipotiroidismo, não estão produzindo o hormônio adequadamente, certo? E aí essas pessoas que têm hipertiroidismo tendem a ter esse número 5, certo? São pessoas que têm, na verdade, hipertiroidismo, um pouquinho mais acelerado. Pessoas que têm hipotiroidismo, que é esse intestino, que é esse metabolismo mais lento, elas tendem a ser constipadas, certo? Então, vocês estão percebendo que é uma coisa liga a outra. Então, um distúrbio na glândula tireoide pode levar a problemas intestinais, uma constipação, né, ou um cocô mais soltinho, certo? E o tipo 6, que eu vou mostrar aqui a vocês, tipo 6, deixa eu ver aqui quando é que a câmera pega aqui melhor. Tipo 6, vocês conseguindo enxergar, tá? Esse daqui. É um cocô mais pastoso, ele é mal formado, certo? Aqui, esse cocô tá muito ligado a fatores emocionais também, certo? Pessoas que têm ansiedade, depressão, tendem a ter esse intestino, esse cocô mais pastoso. É regra? Não. Não é regra. Não é toda pessoa que tem esse problema mental, esse problema de depressão, ansiedade, que vai ter, mas é uma tendência, certo? A ter esse cocô, porque está ligado a fatores emocionais. Tanto é que quando nós temos uma emoção, o que acontece? Que muitas vezes nós temos diarreia. Corremos pro banheiro, não é isso? Imagine esses sentimentos, né? Esse lado emocional mal resolvido, né? Qual é a consequência disso? O que é que pode estar acontecendo, né? Com esse cocô que passa tão rápido, ele acaba passando rápido no intestino e por isso que dessas fezes mal formadas, certo? Nós podemos ter problemas também. Na verdade, já é preocupante quem tem esse tipo 6, certo? E também é um indício de intolerância ou alergia alimentar. Vocês estão vendo como a gente consegue buscar uma doença pelo nosso cocô? Quando eu recebo paciente que eu pergunto como está o cocô,
e que essa pessoa tem fezes amolecidas, não chegou na diarreia ainda, são aquelas fezes amolecidas. Então, eu desconfio de uma intolerância ou uma alergia. Vocês que conhecem pessoas que têm intolerância ao leite, por exemplo, intolerância à lactose, e quando fazem o uso, quando consomem algum produto com lactose, vai ter fezes pastosas, com toda certeza. Tem alguns que tendem à constipação, certo? Mas a grande parte tendem a ter uma diarreia, ou às vezes é mais essas fezes pastosas. Então, fezes pastosas são indícios, sim, podem ser indícios de uma alergia ou uma intolerância alimentar. Ao que mais, Amanda? Só ao leite? Não. Nós podemos ter uma intolerância ao leite, uma intolerância ao glúten, uma intolerância à frutose, né? Então, nós podemos ter várias intolerâncias e o mais grave é a alergia, né? Que a alergia pode ser ao leite, pode ser ao glúten também, certo? Ao ovo, são vários tipos de alimentos que nós podemos ter alergia, certo? Então, se você tá com esse cocô aqui em formato pastoso e não tem nenhum lado emocional, é alterado, então desconfie que você pode estar aí com alguma intolerância à alergia alimentar. Procure um profissional para você se cuidar, se tratar, certo? Geralmente, em grande maioria dos casos de pessoas com intolerância à lactose, o que é intolerância à lactose? Para quem aqui não sabe, é uma intolerância ao leite de vaca e seus derivados, porque ele tem a lactose, que é o açúcar do leite. A lactose é o açúcar que contém no leite, certo? Então, pessoas que têm intolerância à lactose, elas não conseguem digerir a lactose, certo? Por que não conseguem? Tem pessoas que já nascem com esse problema de não ter essa enzima que quebra a lactose e tem pessoas que acabam adquirindo essa intolerância à lactose. Não conseguem ter essa enzima mais para quebrar a lactose. O que acontece, Amanda? Vamos lá. Bebeu um copo de leite, tem a lactose. Meu organismo não tem a enzima para quebrar a lactose para ser digerida. O que vai acontecer? Ela vai ficar lá. Quando essa lactose fica no nosso intestino, ela vai fermentar, certo? Vai ocasionar gases, muitos gases fétidos, vai feder esses gases, tá? Inchaço, dor abdominal, muitas vezes gastura, mal-estar, essas fezes amolecidas ou diarreia, certo? Então, olha o tanto de sintomas que uma pessoa que tem uma intolerância alimentar pode ter. Imagina isso todo dia. Imagina isso ao longo de meses. É um caso muito preocupante, principalmente porque esse hábito, ele desequilibra a nossa flora intestinal. E nós temos que ter nossa flora intestinal saudável para que muitos fatores fisiológicos funcionem adequadamente. Eu já falei muito da questão da disbiose, né? Então, muitas vezes, a intolerância alimentar leva a uma disbiose. O que é uma disbiose? Tá uma bagunça das bactérias intestinais, certo? Então, nós temos que manter o equilíbrio. Tudo tem que estar em equilíbrio. Nós temos bactérias boas e bactérias ruins. Nós sempre vamos ter protozoários, fungos, bactérias, tudo lá tem no nosso intestino. O que não pode acontecer é das bactérias boas estarem em menor quantidade do que as ruins, certo? Quando isso acontece o quê? Disbiose. É esse desequilíbrio da flora intestinal. E a quem tem intolerância à lactose, por exemplo, acaba tendo uma disbiose, certo? Então, se você tem algum desses sintomas, conhece alguém que está com esses sintomas, tem que fazer o exame, certo? É um exame baratinho, só é um pouco, vamos dizer assim, sofrido, porque você tem que fazer a ingestão da solução da lactose, né, para poder fazer a coleta de sangue antes e após, né, para poder detectar realmente
essa intolerância. Mas aí depois do diagnóstico, você tem que fazer mudanças de hábitos de vida. Então, para cessar o uso de leite e os derivados do leite, certo? Nós temos tem pessoas que não conseguem. Hoje eu estava falando com uma paciente, eu não sei se ela está aqui na live, mas ela disse: Amanda, eu vou comer o quê? Ela vai fazer o exame de intolerância à lactose essa semana. Se eu vou comer o quê? Eu digo, tem muitas opções. Ela disse, não, tudo tem leite. Tudo tem leite, a gente respira leite, a gente vai... Tudo, sim, muita coisa tem leite. Os industrializados. Sim, concordo, né? Mas nós temos frutas, nós temos legumes, nós temos arroz, nós temos feijão, batata doce, macaxeira, ovo, carne. Nós temos uma infinidade de produtos, né? Que não tem lactose, que não tem leite. E que se nós fizermos o acompanhamento nutricional adequado, nós vamos conseguir ter essa saúde nutricional, porque muitas vezes quem tem problema com intolerância à lactose também tem problema com vitamina B12, a vitamina B12 baixa, e aí ocasiona sonolência, cansaço, aquela pessoa que está sempre cansada, que não tem vigor, às vezes é falta de vitamina B12, e isso é ocasionado por uma intolerância à lactose, certo? Então, uma coisa pode levar a outra. É um desequilíbrio que o nosso corpo acaba acessando para um desequilíbrio, certo? Então, você nem imagina, às vezes você acha que é macumba, precisa de reza, você precisa... Gente, às vezes vocês só precisam fazer o beabá bem feito. Tem pessoas que estão aí sonolentas, sem vigor, com aquela... Tudo cansa. Você já acorda cansada. Meu Deus do céu, mais um dia acordei. Com aquela falta de... Parece que você não dormiu. Parece que seu corpo não descansou. Não tem gente que tá assim? Eu tenho certeza. Muitas vezes é falta de vitamina. Muitas vezes a vitamina D também causa alguns desses sintomas, tá? Mas são pessoas que não levam 10 minutos de sol por dia. São pessoas que não comem ao menos uma fruta por dia. São pessoas que não fazem ingestão hídrica, não bebem água adequadamente, certo? São pessoas que não praticam atividade física. Amanda do céu, mas eu não tenho dinheiro. E nem tenho paciência para ir para uma musculação. Gente, façam o que vocês gostam. Uma caminhada de 30 minutos é melhor do que nada. Amanda, mas eu não tenho tempo. 2, 3 vezes. Faça 3 vezes por semana, 30 minutos de caminhada. Isso já muda muita coisa no teu corpo. Amanda, eu não gosto de caminhada. Vai fazer algo que tu gosta. Tem judô, um karatê, uma natação. Nós temos várias opções de atividade física. Não se limita a uma academia. Não se limita a uma musculação. Certo? Porque as pessoas dizem, vai fazer atividade física, você já pensa em musculação. Se você não gosta, se você não tolera, porque muitas pessoas não gostam, mas vão fazer a musculação. Muitas vezes, quem descobre os benefícios da atividade física da musculação vai além de estética, tá? Vai também te proporcionar saúde mental, porque se tem a liberação de vários hormônios do bem-estar. Isso é comprovado cientificamente. Então, atividade física não é só pelo lado estético, também é pela tua saúde mental. Mas tu não tolera, tu não suporta pensar na possibilidade de entrar numa academia, vai fazer alguma coisa que você goste. Uma natação, um judô, qualquer coisa, mas se movimenta. Amanda, eu não tenho tempo. Eu saio de manhã, vou deixar a menina no colégio, eu tenho que ir pro trabalho, de noite eu tenho que chegar, eu vou fazer a janta, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é prioridade para você. A partir do momento que for prioridade para você, você vai encontrar tempo. 1 hora do teu dia, tu não consegue se dar. Eu não consigo, é longe, não tenho transporte. Liga tua câmera de celular, liga no YouTube, tem vários vídeos, coloca um tênis, veste aí um short confortável e vai fazer alguma coisa aí no YouTube. Certo?
Muitas vezes o que a gente procura são desculpas, em vez de soluções. Mas se nós não nos priorizarmos, tem coisas que ninguém consegue fazer por nós. Sua mãe é o ser que mais lhe ama nesse mundo, mas ela não consegue fazer isso por você. As pessoas que nos amam, elas não vão fazer certas coisas porque só nós conseguimos fazer por nós. E a atividade física é um zelo, é um amor que a gente cultiva por nós, certo? Eu tinha tocado nessa questão aqui da atividade física, mas é algo muito importante nos dias de hoje. Tanto é que na pandemia, muitas pessoas, né, que faziam atividade física sentiram falta, academias foram fechadas, mas continuaram, né, fazendo outras atividades físicas. Mas por que a quantidade de pessoas em depressão e ansiedade aumentaram tanto? Além de todo o contexto da pandemia, teve o contexto das pessoas terem que ficar em casa, sem poder fazer uma atividade física, né? Muitas vezes nem sair a gente podia para fazer uma caminhada, até isso dava medo, né? Então, a ansiedade foi despertada aí, ansiedade, falta de atividade física, transtorno alimentar, a gente descontava na comida toda aquela angústia, toda aquela ansiedade que não sabia o que vai acontecer. Então, hoje em dia, nós temos muitas pessoas com problemas mentais e transtornos alimentares ainda da pandemia. Muitos ainda nem procuraram ajuda, porque acham que não precisam de ajuda. Não ainda se sensibilizaram com a situação. Mas muitos estão em tratamento vinculado da pandemia, de tudo que aconteceu, toda a ansiedade ocasionada pelo que aconteceu nessa pandemia, certo? Então, se priorizem. É um recado que eu quero deixar para vocês. Façam o que ninguém pode fazer por vocês. A atividade física é um desses fatores. O tempo a gente encontra. Se você não pode se deslocar da sua casa, se você não tem transporte, faz dentro de casa. Chama lá o filho, chama o marido. Vamos fazer aqui 20 minutos dessa dança aqui. Tem várias coisas na internet. Até porque isso cresceu na pandemia, né? Várias pessoas acabaram fazendo muitos vídeos. E aí tem vários blogueiros que trabalham com isso, personagens, certo? Então, se você tivesse hoje uma doença, fosse diagnosticado com uma doença que tivesse que fazer atividade física, como tem várias doenças, por exemplo, quem tem pré-diabetes, quem está pré-diabético, quem está com colesterol alterado, muitas vezes o que é que os médicos dizem? Eu não vou passar medicamento agora. Você vai mudar seu comportamento alimentar e você vai fazer atividade física. Essa pessoa muda. Essa pessoa procura uma academia. Essa pessoa contrata um personal. Essa pessoa muda o estilo de vida. Por quê? A gente tem que esperar a doença chegar pra gente se cuidar, né? Acho que é algo cultural. Acaba sendo algo cultural. A gente espera realmente a doença chegar para poder correr atrás. A prevenção ainda não é algo na nossa cultura. Às vezes a gente realmente prefere o medicamento, chegar a tomar um medicamento, do que se prevenir para não ter que tomar o medicamento, certo? Então, a atividade física é fundamental importância nessa mudança de hábitos, certo? E também, vamos falar aqui do 7. O tipo 7, aqui ó, deixa eu ver aqui, 7, é diarreia, tá pessoal? Tipo 7, totalmente aquoso, totalmente sem forma. É o que a gente chama de diarreia explosiva. A pessoa que está, né, com diarreia, ela muitas vezes não consegue segurar, né? Então, vai chegar lá no vaso, suja todo o vaso mesmo. Quando vai limpar o bumbum, é muito sujo o papel higiênico. Então, aqui, são pessoas, quando chega nesse estágio de diarreia, são pessoas que estão perdendo muita água, porque passa muito rápido, né? Todo aquele alimento, tudo no intestino. Então, muitas vezes o organismo não consegue
absorver adequadamente as vitaminas, o que ela tem que absorver. Essa pessoa fica desidratada rapidamente, por isso que tem que fazer a ingestão muitas vezes de soro, de muito líquido, certo? Então, se você tá com essa diarreia, com esse tipo de cocô, tipo 7, eu considero mais grave. O constipado é grave, mas quando você tá com essas fezes, isso quando é rotina, tá? Tem pessoas que todo dia tem diarreia. Não, tá totalmente errado. Quem tá nessa situação, ou se você conhece alguém que está nessa situação, procure ajuda urgentemente, certo? Tipo 1 e tipo 2, que é aqueles o cocôzinho, forma de cabrito, cachinho de uva, e o 6 e o 7, essas pessoas não têm saúde, tá? Não tem saúde. Ela tá com algum problema a nível emocional, se for essa puxada aqui pro 6, ou algum problema de alergia alimentar. E aí é que nascem as doenças. Eu acho que vou fazer uma live assim, como surgem as doenças. Que aí eu englobo um bocado de coisa. Principalmente o lado emocional também. Como surgem as doenças. Porque muitas vezes aí vai surgir uma doença de Crohn, uma reticulite, vários câncer, tipos de câncer em determinadas regiões, né, do nosso intestino. Eu ouvi uma paciente dizer que era assim: Amanda, eu achei que o intestino era só para fazer cocô. E depois que a gente conversou, né, ela disse: meu Deus do céu, como é que o intestino faz isso tudo e a gente não sabe? Às vezes a gente tem essa impressão que o nosso intestino é só para fazer cocô, para formar cocô, quando não é. O nosso intestino, ele é fascinante. Ele é responsável pela nossa imunidade, ajuda na nossa saúde mental, tem essa produção de hormônios do bem-estar, certo? Então, ele é responsável por muitos mecanismos fisiológicos e de bem-estar do nosso organismo, certo? Então, se você não cuidar bem do seu intestino, sua cabeça não está legal, e aí toda a sua vida social. Porque que bom seria se a gente tivesse constipado e ficasse em casa. Deixa eu ficar aqui quietinha, ninguém fala comigo. Mas não, a gente tem que ir para a vida social. A gente tem trabalho, a gente tem marido, a gente tem esposa, a gente tem filha, a gente tem mãe. A gente tem que se relacionar com as pessoas, né? E aí, quando a gente tá com esses problemas a nível intestinal que interferem no nosso fator emocional e no nosso humor, por exemplo, isso nos traz muitos problemas. Por isso que eu digo, eu acho que eu publiquei até um videozinho explicando, não achem que constipação é normal, pelo amor de Deus. Não normalizem constipação. Não normalizem. E se vocês ouvirem isso de alguém, eu não faço cocô há 3 dias. Não é normal. Não é normal, tá? Teu corpo tá falando, teu corpo tá gritando, certo? Quais são alguns dos sintomas? Eu já citei aqui alguns sintomas, tá? Principalmente de quem tem alergia. Mas quem tem essa saúde intestinal prejudicada, dores de cabeça, enxaqueca, vou ser mais específica. Tem pessoas que vivem com dor de cabeça. Aí compra um remedinho. Fulana disse que é bom tal remédio, vamos comprar tal remédio. Cicrana disse que tal remédio é bom. Não, foi tal alimento que eu comi que me deixou com dor de cabeça. Não, foi o perfume que eu tô usando agora que tá me dando dor de cabeça. Não, foi o estresse de hoje. E às vezes você nem liga ou a causa maior que pode estar acontecendo. Seu intestino. Dores de cabeça frequente, enxaquecas, pode ser problemas de saúde intestinal prejudicada, tá? Principalmente essa questão de você estar constipada, tá? Inchaço abdominal, inflamações, né? Ansiedade, estresse, essa irritação que eu já falei, certo? Excesso de gases, fezes ressecadas, sangramento nas fezes. Que geralmente acontece quando a pessoa tá com o número 1, lembra?
formato de cabritinho, aquela cocô de cabritinho. São pessoas que podem ter sangramento retal, certo? E aí pode levar a problemas de fissura anal, vem sangramento retal e outros problemas a nível intestinal, certo? Então são sintomas às vezes que a gente sente no dia a dia e que a gente deixa pra lá. Não, tá tudo bem. Só quero que acabe o dia. Só quero que acabe o dia. Não, eu tô assim, eu tô inchada, eu tô um negócio assim, um mal-estar. Mas deve ter sido o que eu comi domingo, né? Quem bebe aí no fim de semana, né? Quem bebe, além do fator álcool, que é um veneno para o nosso organismo, tem o fator do que come, né? Dos aperitivos. Geralmente são frituras, geralmente são industrializados. Então, você causa aí uma descarga de industrializado junto com o carne, né? Excesso de carne, junto com álcool, no domingo. Eu acho que tem pessoas, eu não tô vendo aqui quem tá online ainda, mas tem algumas pessoas que eu sei que fazem isso. Bebe no sábado, no domingo, né? Quem é paciente meu sabe que é um dos fatores que eu peço para parar é o álcool, certo? Não tem negociação, sem negociação. Então, bebe sábado, domingo, aí na segunda tá mal, na segunda tá de ressaca. Terça ainda continua aquela ressacazinha, não tá tanto, mas ainda tá. Na quarta-feira tá começando aquele inchaço a diminuir, a cabeça já não dói tanto, tô melhorando. Na quinta-feira já tá mais tranquilo, mas na sexta-feira já tá pensando no sábado. Que vida você está tendo? Que vida você está tendo? Você está vivendo aí mais dias de mal-estar do que com bem-estar. Você passa aí 2 dias bebendo, 3 dias com mal-estar, 5 dias. Você tem 2 dias para dizer que está tranquilo, sem sentir inchaço, dor de cabeça, mal-estar. Fora que a alimentação toda muda, né? Durante esses dias. Então, assim, às vezes a gente está... Algumas pessoas, não são todas, tá? Tem exceções. Algumas pessoas que acabam indo para esse lado do álcool, beber fim de semana inteiro, já tô puxando outra vertente aqui, né? São pessoas que às vezes estão querendo fugir da realidade. Aqui eu vou deixar mais pro lado psicológico, mas é porque eu, como nutricionista, né, eu me vejo na obrigação de também explicar isso a meus pacientes. O poder prejudicial que o álcool tem. Não só a nível social, eu não tô nem entrando na parte social, tô entrando aqui no lado nutricional, né? Dele prejudicar a absorção de muitos nutrientes, né? E é um agente agressor. Ele é um agente agressor para o nosso organismo, tá? Então, eu explico o que acontece. Eu posso vir outra vez aqui pra gente falar mais sobre isso, mas tem pessoas que estão nessa. E aí desregula tanto a questão intestinal, voltado para o cocô, como para o xixi, que também é outra característica que o nosso corpo fala. Teu xixi tá escuro, tu não tá bebendo água suficiente. Teu xixi tá fedido, tem dor quando tu faz xixi, tem sangue na urina. Epa, tem algo errado. Não acho normal, não. O nosso xixi é para estar clarinho, não é para estar sentindo dor a urinar, não é para ter sangue na urina. Se tá acontecendo isso, tá acontecendo alguma coisa a nível renal, tá? Então, tem pessoas que estão tão inflamadas, o termo é esse, inflamado, que você sente tanta dor que você já não consegue identificar de onde é que tá vindo, né? O começo, onde é que tá começando? É um inchaço, é uma dor de cabeça, é o xixi que tá concentrado, é o cocô que fede, é o cocô que você demora 3 dias para ir ao banheiro, é a comida que muitas vezes amarga na tua boca. Amargou na boca é sinal de uma pessoa que está inflamada, certo? Então a pessoa tá tão inflamada que não consegue identificar a causa, onde é que tá vindo. Meu Deus do céu, eu tô sentindo isso tudo. Aí começa a investigar e a gente vai ver que não é só besteirinha,
né? O nosso organismo ele é muito inteligente, o nosso corpo, Deus é muito perfeito. Tudo que ele faz, Deus ele fez muito perfeito. Então, o nosso corpo ele tende ao equilíbrio. Ele faz de tudo para nós vivermos em equilíbrio. Nós é que não fazemos a nossa parte para manter esse equilíbrio. Então, quando começa um desequilíbrio, acaba acarretando. Então, um órgão que muitas vezes está em desequilíbrio acaba acarretando o outro. E é assim. Uma pessoa, por exemplo, que está com síndrome metabólica, o que é isso, Amanda? Está com alteração de colesterol, está com alteração de açúcar no sangue, está com alteração aí muitas vezes na tireoide também. Por que isso tudo? Muitas vezes iniciou com um problema, acarretou outros, certo? Às vezes quando você tem, tô com o exame alterado aqui, então vamos ver onde é que começou, né? E a tendência é piorar, certo? Então, prestem atenção nos sinais que o corpo de vocês dão todo dia, certo? Não deixem ele gritar, escutem ele. Alguns pacientes, quando fazem a mudança de hábitos, com uma semana já conseguem notar a diferença. 15 dias. Amanda, eu durmo melhor. Amanda, eu não conseguia ter uma noite de sono. Gente, o sono é uma outra live aqui que a gente pode conversar. Vocês soubessem a importância que tem a noite de sono na vida de vocês, por raciocínio, por desempenho, para a saúde mental, para a hipertrofia, certo? Tem pessoas que não conseguem dormir. Tem várias coisas associadas. Então, o sono melhora, o cocô melhora, o intestino melhora, show dor de cabeça, show dores musculares, inflamações. Então, com mudanças de hábitos. Não é com um comprimido milagroso, que você foi lá no consultório da Nutri e ela te passou um comprimidozinho milagroso para você mudar tudo. Não. O milagre existe, né? Existe. Mas é com sua mudança de hábitos, sua mudança de comportamento. Atividade física, alimentação, sono, água, certo? Então, nós vamos já finalizar, tá? Porque senão eu vou entrar em outros assuntos, eu falo demais. Mas o que eu queria deixar para vocês hoje é isso. Essa reflexão de prestar atenção ao cocôzinho de vocês, certo? Não é algo bonito, maravilhoso. Ainda tem outras questões, por isso a questão do mau cheiro não é normal. Teu cocô não é para feder. Ele não é para também ser com aromas, né, de flores. Não, ele é para ser neutro. Se teu cocô tá fedido, algo não tá legal, tá? Coloração do cocô também muito importante, tá? Teu cocô é pra tá nessa coloração amarronzada. Pessoas que muitas vezes têm aquele cocô mais amarelado, né? Pode ser falta aí de uma substância, né? Que é produzida no organismo, a gente tem que ver o que pode estar acontecendo. Pode ser algo normal, certo? Transitório, mas teu cocô fica esbranquiçado, não é normal, tá? Então, questão de cocô com sangue também não é normal, certo? Então, o nosso cocô é para ser realmente esse amarronzadozinho aqui, lindinho, certo? E como eu citei aqui, quem estava no começo da live, eu tô vendo outras pessoas entrando, né? Sulinha, boa noite, Leidiane, nós temos aqui Algeni, outra Nutri de responsa aqui que entrou, sejam bem-vindos. Acabei não dando boas-vindas a vocês, eu tava aqui muito focada. Mas quem estava aí desde o começo da live viu, né, que eu tentei ao máximo especificar, né, esses 7 tópicos da escala de Bristol, certo? Para que vocês
ao final dessa live, vocês comecem a observar o cocôzinho de vocês, tá? Tão importante quanto a gente observar, por exemplo, se tá comendo, se a criança tá comendo bem, se vocês estão comendo bem, é observar também o cocô. Tá sendo bem digerida essa comida, né? Fulano come muito bem, mas o cocô é todo pastoso. É o problema no intestino dessa pessoa, né? Então, de fundamental importância, vocês olharem, fazem cocô, a gente quer logo descartar, né? Tem gente que nem olha, já aperta a descarga assim, nem olha pro cocô. Eu digo porque é o que eu sinto com meus pacientes, quando eu pergunto, e o teu cocô? Já fica assim, com aquela vergonha, né, de falar sobre cocô. Eu vejo muito isso em consultório, né? Então, tem pessoas que eu não sei, doutora, eu não sei como é meu cocô. E tu não sabe? Não sei, eu nem olho, né? Por quê? Porque não é algo da nossa cultura falarmos de cocô, né? Então, que nós possamos tornar isso um hábito dentro de casa. Se nós temos filhos, nós temos obrigação de também levar essa informação para nossas crianças, certo? Para que eles entendam também, certo? Hoje minha filha, ela consegue entender. Quando o cocô dela não tá legal, ela me diz. Mas isso também não foi do dia pra noite, né? Ela tinha muita vergonha. Não, tá fazendo cocô. Quando eu entrar no banheiro, ela fica meio assim, com vergonha. Hoje eu já não preciso ir até o banheiro, ela me diz, certo? Mas também não foi da noite pro dia, certo? Então, crie um hábito de observar esse cocô. Se tá com constipação, já dei algumas dicas, ingestão de água, comer frutas, legumes que tenham fibras, pessoal. Fibras a gente encontra onde? Nas cascas das frutas, nos legumes, a gente encontra na aveia, na chia, na linhaça, nos grãos, nessas sementes em geral, certo? O psyllium, eu vejo muito resultado quando eu uso dele nos pacientes. Psyllium. Quem não conhece, anota aí em algum lugar, e depois pesquisa na internet. Tem nas lojinhas de produtos naturais, certo? Psyllium é uma fibra excelente, certo? Para te ajudar a ter esse cocô mais saudável, ter essa formação de cocô mais saudável, certo? A prescrição nutricional individualizada é importantíssimo, mas o meu intuito aqui é de informar, certo? É de trazer informação para vocês. Por quê? Porque informação é poder. Quando a gente tem informação, a gente tem o poder de escolha. A partir do momento que a gente tem uma informação, a gente tem o poder de escolher fazer a coisa certa ou não. Muitas pessoas, às vezes, não têm a informação correta. O que não tem é a informação. Tô vendo aqui Cristiane falar. Nunca foi tão bom falar de cocô. Como eu fico feliz, né? Fico muito feliz, a Nutri fica muito feliz, certo? Que vocês estão aqui ainda, né? Falando, ouvindo eu falar de cocô. Que não é um assunto tão atraente, convenhamos, né? Mas se eu despertei isso em vocês, eu fico muito feliz. Gratidão por vocês estarem aqui. E é isso que eu quero, levar informação a vocês. Andréa, né? Concordo plenamente. Eu acho que tem pessoas aqui que não devem nem ter ouvido falar nessa escala de Bristol. Nunca nem ouvi falar que tem essa classificação de cocô. Nossa, vamos falar de classificação de cocô hoje. A gente nunca viu isso na escola, né? A gente nunca vamos falar de cocô, pessoal. Não, como assim, né? Então é um assunto, informações que fazem a diferença. Obrigada. Amanda, tô nesse assunto muito importante. Bianca, muito obrigada. Ótimo, Fabiana. Que bom, né? Como eu estava dizendo, é muito importante sim o cocô, exatamente. Quem vive com algum problema de cocô sabe, né, muito bem o que eu estou falando, né? E quem não sente problemas relacionados ao cocô, pode hoje
ter tido a sensibilidade reflexiva de entender que alguns problemas que você pode estar passando tá relacionado a seu cocô, né? É muito importante sim o cocô, isso, muito importante, certo? Não é só o resto, não é só o que o corpo não quis mais, mas ele diz muita coisa sobre você, diz muita coisa. Tanto na anamnese, né, que nós fazemos, que eu faço com os pacientes, eu às vezes pego eles. Quando vem falar, não, doutor, eu como muito bem, eu como frutas, eu como legumes, eu faço isso, quando eu chego na parte do teu cocô. Ah, é assim, tu vai no banheiro todo dia? Não, assim, um dia não, mas de vez em quando, 2 vezes por semana, de como é que você faz a ingestão de frutas, de legumes, como você estava me dizendo, e não consegue ir ao banheiro. E bebe água. Assim, quando eu lembro, entendeu? Então, alguns pacientes que não querem relatar todas as verdades, quando chega no cocô, nós, né, que somos da área da saúde, a gente consegue identificar que tem algumas coisinhas que não estão batendo. Bianca, o cocô é um resumo de como está a sua alimentação. É um indicativo de como está a sua... Exatamente, Bianca. Resumo, vamos falar assim, um resumão é isso. É um indicativo de como está a sua alimentação. Podemos resumir a live praticamente nisso. Se tua alimentação, com licença da palavra, tá uma porcaria, teu cocô vai estar uma porcaria. Cocô é resíduo? Sim, né? É um resíduo. Mas ele é indicativo de tua saúde. Se tu não tá se alimentando direito, teu cocô não vai estar legal. Se tu faz a escolha de hábitos saudáveis, atividade física, alimentação, teu cocô vai estar saudável. É uma regrinha básica, não tem segredo. Eu não falei aqui coisa do outro mundo. Eu não citei aqui o nome de um fitoterápico milagroso, não revelei aqui um segredo que ninguém sabia, que só tem um livro tal, com autor tal, foi descoberto no artigo científico lá na universidade. Não citei, pessoal, nada que vocês já não tivessem uma noção, certo? Então, se tua alimentação não tá boa, se tuas escolhas não estão boas, teu cocô não vai estar bom, certo? 1 e o 2, aquele formato cocô cabritinho, formas de bolinhas, ressecadas, tu sente dor quando vai ao banheiro. Ainda tem outra coisa, sensação de evacuação incompleta. Sabe quando você vai no banheiro, você quer fazer cocô, aí você faz o cocô, mas tá aquela sensação, não saiu tudo, não fez tudo, bota força, não consegue. Isso também é um sintoma de constipação, tá? Aquilo que tu não conseguiu eliminar vai ficar ali ainda. E ali ele vai fermentar dentro do teu intestino. Ali ele vai formar gases e ali ele vai te deixar mal-humorada, certo? Então, essa era um aspecto que eu queria também ter falado agora que eu me lembrei. Se tu vai ao banheiro, senta à vontade de defecar e senta aquela sensação de defecação incompleta, isso também tá errado, tá? É um sinal de constipação, certo? Então, prestem atenção no cocô de vocês. O cocô é um indicativo de nossa saúde nutricional, de nossa alimentação, das nossas escolhas. É só alimentação, Amanda? Não. Eu já citei aqui, questão hídrica, tô tocando, mas tô voltando aqui no que eu já disse. Água, a dica da água, 35 ml por quilo de peso. Compra uma garrafinha. Atividade física, faz o que tu gosta. Se tu gosta de dançar, vai dançar. Coloca uma música, vai dançar. Mas se movimenta. Nós não fomos feitos para ficar parados, sedentários. Nós temos que nos movimentarmos. Se der para fazer uma musculação, uma academia com aeróbico, melhor ainda, tá? Outra coisa que eu lembrei aqui é a questão gente, R$100 na academia. Eu não sei, aqui tem pessoas de São Paulo, né? A Bianca é de São Paulo.
Tem meu primo também que é de São Paulo. Eu não sei como é os preços aí da academia. Mas aqui no Cariri, ele gira em torno de 100, 150. Tem gente que acha, nossa, vou dar 150 reais, 100 reais numa academia. Gente, muitas vezes vocês gastam isso em um fim de semana. Sai pra comer uma pizza com um colega. Se tu pede uma pizza aí, um suco, um refrigerante, dá 100 reais, brincando. É uma saídazinha do fim de semana, né? Então, e aí você paga uma academia por 30 dias. Então, qual é a tua prioridade? Né? Qual é a tua prioridade? A gente, às vezes, encontra justificativas para as nossas falhas, né? Alimentação custa, tem-se sim um custo elevado, alguns alimentos sim, mas medicamento também custa caro, certo? Uma alimentação desregulada, quando chega o preço, custa caro. E também vários fast food, uma pizza, essas coisas também custam caro. Então, qual é a sua prioridade? Bianca tá falando, preste atenção nos sinais que o seu corpo te dá. Assim que nós comemos e sentimos algo estranho, observe o que você comeu. Exatamente, Bianca. Né? Se você, por exemplo, a questão da alergia, intolerância alimentar, se você comer um sanduíche com queijo, um pão com queijo, né? E aí, logo depois você veio a sentir uma diarreia, você sentiu gastura, estufamento, ficou inchado, o teu organismo tá falando. É melhor gastar dinheiro com alimento do que com remédio. Exatamente. Então, você come alguma coisa. Sabe outra dica de alimentos que nos fazem mal, que a gente nem percebe, tá? Tem alimentos que a gente come e que a gente sente assim como se fosse uma irritação na garganta. Prestem atenção, tem coisas que vocês vão comer e vocês logo em seguida vocês vão dar uma tossidazinha, como se fosse só uma irritação na garganta. Isso é um sinal que o teu organismo ele tá reagindo mal àquele alimento, tá? E quando tu tem uma inflamação no teu organismo, é aí que essa reação é mais forte. Você consegue sentir em poucos segundos. Bianca, é melhor gastar dinheiro com alimento do que com remédio. Podem ter certeza. É melhor você ter a escolha do que comer. Aí eu tô só fazendo uma reeducação alimentar. Então hoje eu posso comer tal coisa e tal coisa. E eu posso ter uma refeição livre. Mas quando chegar ao ponto de ter uma restrição alimentar, você não tem escolha, né? Você tem que restringir a alimentação. Você não pode comer. Então, isso mexe até com o teu psicológico, né? Então, você já tinha o hábito, né, de fazer uma ingestão de vários alimentos e ter aqueles hábitos e, de repente, você tem que tirar da tua vida. Então, até com o teu psicológico vai mexer, né? Então, olhem quais são as prioridades de vocês, né? Sua prioridade é a sua saúde. Sua prioridade é longevidade e longevidade com saúde. Muitas vezes não é a gente ter tantos anos, até os 90 anos, sim, mas com saúde ou em cima de uma cama prostrado, tomando. Tem idosos que têm 90 anos, 85 anos, mas estão em cima de uma cama, tomando medicamento, não conseguem comer sozinhos, tem que ter ajuda de alguém para se alimentar, para beber uma água. Usam fraldas geriátricas, né? Porque já não conseguem fazer suas necessidades ir ao banheiro, né? Então, sozinhos, necessitam de ajuda. Então, é uma longevidade com saúde. Então, qual a gente tem que pensar a longo prazo, não é só no hoje. Hoje eu estou bem, eu como, sinto um dia eu passo mal, mas no outro dia eu estou bem. E isso por quanto tempo? Isso por um mês, isso por 2 meses, se você vai levando isso, você vai carregando isso, e vem ano, vai chegando uma doença, aí você tem que gastar com médico, com exame, com cirurgia, com medicamento pro resto da vida. Então, assim, são escolhas. Tudo na nossa vida são escolhas. Bianca tá comentando aqui.
Se alimentar bem é uma escolha. E se você se ama, se você é sua prioridade, se alimente melhor e viva com qualidade de vida. Exatamente, Bianca. Exatamente. Seja sua prioridade. Se ame. Ninguém pode fazer isso por você. Atividade física, uma alimentação equilibrada. Se ame. Se priorize. Certo? Cristiano tá perguntando se a live vai ficar salva. Vai. Viu? Vai ficar salva. Tem só um tempinho, né? Que ela fica carregando. Eu tô ficando por dentro dessas coisas agora. Mas meu intuito é salvar para que vocês tenham acesso. Teve alguma dúvida? Venham, assistam de novo. Tá bem, pessoal? Alguma dúvida? Na verdade, eu vou anotar aqui algumas coisinhas da live que eu achei interessante que você... Fabiana me parabenizando. Muito obrigada, Fabiana. Muito importante. Eu anotar aqui algumas coisinhas, alguns aspectos que vocês comentaram, tá? E eu vou ver mais algumas dúvidas que possam surgir. E a gente vem voltar aqui para conversar novamente, tá? E vou aí... estou aberta a sugestões também. Se vocês quiserem dar sugestões de outras lives, manda mensagem no direct, pode comentar, certo? Amanda, vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre tal assunto? Estou aberta a sugestões, eu vou fazer uma listinha. O meu intuito é continuar com esse projeto dessas lives, tá? Para que eu venha aqui esclarecer e levar informação. O meu intuito aqui é levar informação a vocês, para que vocês tenham essa reflexão, certo? Porque muitas vezes nós não fazemos opção, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? De um livro. Eu amo comprar livros, eu amo receber livros, eu amo ler. A leitura para mim faz parte, né, de mim, certo? Eu sei tudo que eu sinto quando eu leio um livro novo. Então, assim, mas eu só sei disso porque eu já vivi essa experiência outras vezes. Então, muitas vezes a gente não tem aquele hábito de fazer tal coisa porque a gente não teve aquele primeiro contato, né? E muitas vezes é a informação que tá faltando. Meu tá mandando beijo pra você. Beijo pra ela também, Cristiano. Certo? Então, informação. Não é procurar no Google. Muitas vezes o que tem no Google lá tem um monte de coisa legal, mas tem um monte de besteira, tá? Tem um monte de besteira de gente que fala o que quer. Então, o Google muitas vezes eu tô sentindo isso, isso e isso. Fezes com sangue, não sei o que, o que pode ser. Aí tá lá, você procura no Google, vê um monte de doença. Muitas vezes você já fica aterrorizado, não sabe nem o que fazer. Então, muitas vezes, a falta de informação nos leva a caminhos errados. Live maravilhosa. Esté também tá aqui assistindo, te mandando beijo. Beijo, Estézinha. Que bom que as crianças estão assistindo, mandando beijo. Eu fico muito feliz, né? As mamães e as crianças, certo? Então, pessoal, é isso, certo? Por hoje, meu tempo aqui voou, né? Eu não sei para vocês, mas para mim o tempo voou aqui, porque se é para falar sobre nutrição, se é para falar sobre saúde, se é para falar sobre mudança de comportamento, né? Eu amo falar, vocês sabem que eu amo falar, por isso que tem esse projeto de eu vir aqui conversar com vocês, certo? Já tô aí vendo o projeto de fazer uma live com outra Nutri e também com uma psicóloga, certo? Nutricionista e psicóloga. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção como isso casa. É um casamento perfeito, certo? Uai, tô no dedo aqui, diz que tá com... Isso, tem gente que sempre mandou no dedo e diz que tá com câncer, né? Vai lá caçar e muitas vezes a informação é errada, né? Então, fico muito feliz. Muitos, né, tiveram que dar uma saidinha, mas eu tenho certeza que ficou algum conhecimento. Quando a conversa é boa, o tempo voa, é mesmo.
Quando a gente fala do que a gente gosta, né? Quando a gente faz o que a gente ama, o tempo voa, né? Assim, então o tempo aqui voou, certo? Então eu espero que vocês que ficaram até o final, alguns já saíram, tenham levado alguma informação, tenha ficado alguma coisa, né? Alguma informação, alguma reflexão, né? Que a partir de hoje vocês tenham essa informação de que o cocô não é só o resto, ele acaba sendo resíduo, ele é o resíduo, né? Ele é o que o nosso sistema gastrointestinal, né? Depois de toda a digestão, toda a absorção, excreta, sim. Mas ele nos mostra como está a nossa saúde, nossa alimentação, tá? Então, que vocês, a partir de hoje, tenham essa reflexão, certo? A escala de Bristol, se eu não tá lá no Instagram, eu vou fazer uma postagem, tá? Pra ficar lá pra vocês, caso vocês queiram salvar, tirar um print, ficar olhando de vez em quando, tá? Para que vocês... Agora vão surgir dúvidas, tá? Vocês vão ficar com dúvidas. Eita, meu cocô tá assim hoje, o que será que eu comi? Eita, eu não fiz cocô faz 2 dias. Deixa eu ver o que foi que eu esqueci. Eita, foi a água. Então, é isso que eu quero que tenha ficado a partir de agora para vocês, tá? Que vocês tenham ficado com essa reflexão, de prestar atenção no cocô de vocês, no corpo de vocês, certo? Então, boa noite. A Nutri agradece todos que ficaram até aqui, certo? Até a próxima live, eu espero que vocês estejam aqui. Quando eu marcar a data aqui, eu faço a mesma publicação, publico lá no Instagram, nos grupos, certo? Para poder tem alguém comentando aqui, live muito importante mesmo, Fabiana, né? Posso enviar minha dúvida no seu direct? Sim, Bianca, pode enviar, tá? Pode enviar, que inclusive essas dúvidas eu quero deixá-las já para poder nós fazermos outras lives, né? Muita informação valiosa. Boa noite, Amanda, que Deus te abençoe. Amém, Fabiana, amém. Que Deus abençoe todos vocês. Tayane, boa noite, amei. Dúvida no direct. Então, quem ficou... Bianca tá perguntando se pode colocar as dúvidas no direct. Sim, quem tiver ficado alguma dúvida, pode mandar, tá? Lá no direct, que a Nutri vai ter todo o amor para responder. Que vai ficar lá já como sugestões, né? Da gente vir aqui conversar novamente, certo? Então, pessoal, vamos encerrar aqui essa live. Muito obrigado, gratidão, certo? Por vocês terem ficado aqui comigo até o final. Sou muito feliz, muito grata, né? Por levar essas informações, e é o que eu disse e repito. Espero que tenha ficado reflexões para vocês, certo? Aqui é só o começo. Aqui é só o começo de coisas que vão mudar na vida de vocês, certo? Caroline, 1000 beijos. Edilânia. Ai, os coraçõezinhos. Vocês são lindas, meninas. Lindas mesmo. Amei. Obrigada, Bianca. Então, que Deus abençoe vocês, cada um que estão aqui, os outros que passaram. Que vocês tenham uma noite maravilhosa. Que vocês... Nós aqui te agradecemos por tudo, Amanda. Oh, meu Deus. Gratidão, meninas. Gratidão mesmo, tá bom? Então, boa noite. Fiquem todas com Deus, né? Já vai dar aí quase 9 horas. Não dá tempo de beber uma aguinha. Não bebam muito, não, porque senão ainda vou beber uma aguinha. Vocês vão ficar com vontade de fazer xixi à noite e vai atrapalhar o sono. Mas ainda dá pra beber uma aguinha ainda hoje, né? E amanhã... Quem não tem aí as frutinhas, legumes, quem não tem os grãos em casa, corre para a Casa de Produtos Naturais amanhã, faz umas comprinhas, já faz essa inclusão desses alimentos, né? Já se matricula na academia e manda, ó, Nutri. Aqui manda uma foto, ó, matriculei na academia, ó, comprei essas sementinhas, ó, minhas frutinhas, que a Nutri vai adorar receber essas fotos, essas imagens, esses feedbacks de vocês. Na verdade, acaba sendo um feedback, certo? Que vocês fizeram algo para mudar realmente a rotina e a vida de vocês.
E mais uma vez, se amem, se priorizem, se cuidem, certo? Porque aqui é só uma passagem, a gente tem que cuidar desse corpo que Deus nos deu aqui provisoriamente, da melhor forma. Isso é uma forma de amor e de gratidão pela nossa vida. Quando a gente cuida do nosso corpo, a gente está cuidando do templo. E esse é um templo que Deus nos deu, certo? Então, isso é uma forma de ter fé, é uma forma de gratidão pela nossa vida, de nos cuidarmos, de não fazermos escolhas erradas e de não tratarmos o nosso corpo como se fosse uma porcaria, uma máquina que só vai trabalhar e que não tem que ser cuidada adequadamente. Então, se amem, se respeitem e se cuidem. Certinho? Jonas, boa noite. Então, boa noite. Gratidão e até mais. Até a próxima live, pessoal. Tchauzinho. Beijos da Nutri em todos vocês.